Tava bom a luz apagada, né? Isso não ia dar certo não, gente. Vida com disciplina, não dá pra ser com a luz apagada não. Eu tava assistindo Foi até sem querer. Eu coloquei uns áudios do Divaldo, aonde tinha... Com essa história do Divaldo no Rio de Janeiro, aí a gente fica, né, parece que mais ligado, mais próximo, né? E aí eu coloquei, a gente estava andando de carro e eu e minha mãe, era um dia que a gente estava um pouquinho para baixo. Para baixo em que sentido? Algumas coisas acontecendo, a gente foi refletindo, e aí num determinado momento eu disse para ela, vamos colocar uma palestra do Divaldo para a gente ouvir? Porque aí qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento fora de sintonia, a palestra te ajuda. E não é qualquer palestra, né? É Divaldo Franco. Só que aí nessa de procurar a palestra do Divaldo, fazendo uma observação, eu não estava dirigindo procurando a palestra do Divaldo. Isso foi antes, né? Senão daqui a pouquinho dá problema. Aí tinha lá uma juntada de vários trechos de palestras dele, onde ele conta passagens engraçadas, né? Do cotidiano dele. E aí eu botei assim, era mais ou menos assim, histórias engraçadas do Divaldo. E aí a gente colocou, né? E aí a gente foi ouvindo uma atrás da outra, e aí eu fui percebendo que as histórias engraçadas do Divaldo eram engraçadas pra gente ouvir, a gente de fora, e ele contando depois do fato ocorrido. Porque na hora era só sufoco, era só situação assim, desafiadora. Aquela situação que quando a gente está vivendo, a gente diz assim, um dia eu ainda vou sentar e rir disso. Alguém está vivendo uma situação assim, que você diz assim, um dia eu ainda vou sentar e rir disso? Todo mundo, né? Mas assim, o bom humor dele, a maneira como ele dizia que em toda situação de conflito, o maior desafio da gente não é a situação de conflito, mas é a vigilância dos nossos pensamentos. E aí, ouvindo essas passagens engraçadas e esse trecho específico em que ele fala que nós devemos aprender a vigiar o nosso pensamento, a controlar o nosso pensamento, surgiu o tema da nossa reunião. Divaldo, a fonte inspiradora do nosso dia de hoje. Por quê? Disciplina do nosso pensamento é o grande desafio para nós, espíritos encarnados, que estamos lidando com as questões da matéria e num determinado momento nos envolvemos em demasia com as questões da matéria e esquecemos do nosso verdadeiro endereço, que é o endereço espiritual. Então vou dar um exemplo. O nosso irmão há pouco, vamos falar mal dele, que está nesse ambiente, ele disse assim, cadê meu celular? Aí olhou para a Andréia olhou para ele com aquela fisionomia assim, não te conheço. E ele com aquele olhar assim de, acho que alguém podia ir lá em casa ver se eu deixei o celular. É um momento de exercício do amor ao próximo, né, Andréia? Aí ele, cadê meu celular? Cadê meu celular? De repente ele mesmo olha, tá em cima da caixinha, ali atrás. Alguém já viveu uma situação dessa? Você pegou a chave do carro, você está com a chave do carro na mão e você fica, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? E o pior, se fosse somente essa pergunta, mas às vezes a gente começa assim, quem pegou a chave do carro? Já está acusando o outro. Já olha para o último que usou o carro e diz, você não colocou a chave no lugar. E o outro que já não é uma pessoa confiável, nem ele confia nele. Tipo, alguém diz assim, Milena, você pegou a chave do carro, onde você deixou? Eu posso ser inocente, mas eu não confio em mim. Porque eu sou uma pessoa que, tipo, eu tô com esse livro na mão. Aí eu começo a conversar com alguém. Daqui a pouco eu deixei o livro no meio do caminho e não percebi. Aí, de repente, você olha para a mão, a chave... Ih, ai, desculpa, gente, estava na minha mão. Aí quer que a família inteira ame você, depois de um surto desse. Ou, o caso mais grave... Você, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? E de repente, aonde está o óculos? Ih, gente, estava aqui. Isso aí já é nível internação quase. Nível internação. Irmão, segura na mão de Deus essa noite e vai. O que eu estou querendo dizer? Na verdade, não é questão de idade. Não necessariamente. É óbvio que com o passar do tempo a gente não vai tendo o mesmo ritmo. Eu peguei outro dia, eu já falei para vocês, fui estudar com meu sobrinho português e matemática. Na minha infância, matemática era desafiador. Eu estudando com meu sobrinho, tentando fazer ele entender que às vezes o S tem som de sapo, às vezes tem o som que vai parecer o Z, e ele tendo que assimilar tudo isso. E no final das contas eu falei, gente, português é desafiador. E aí você se pergunta, como é que eu aprendi?
E a gente aprendeu. Então a gente percebe que com o passar do tempo, a nossa capacidade de aprendizado às vezes não acompanha o mesmo ritmo. Mas se a gente quiser, a gente faz acompanhar. Mas na maior parte do tempo é indisciplina mental. A gente não consegue organizar o pensamento. Na hora que a gente pegou a chave do carro, a gente não parou para atentar, ei, agora eu peguei a chave do carro. A gente pegou a chave do carro, já saiu brigando com o cachorro, já saiu falando mal do vizinho, já saiu pensando no trabalho, pensou em uma porção de coisa e não se fixou na chave do carro que estava segurando. Ou às vezes a gente diz assim, como é que é mesmo o nome daquela pessoa? Aí faz todo o mapa astral da pessoa, mas o nome não lembra. Aí diz assim, gente, eu acho que eu tô precisando procurar um médico. Não, a gente está precisando organizar o nosso pensamento. E quando a nossa desorganização material acontece, ela está dando sinal. Lembra da palestra da semana anterior, que era a questão quando nós adoecemos? Hoje é a questão da indisciplina, da nossa bagunça. Quando eu começo a ter uma bagunça material, isso está refletindo que eu estou vivendo uma bagunça mental e o pior de tudo, uma bagunça espiritual. Então eu vou mostrar duas imagens para vocês. E aí vamos ver qual é a reação da gente. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, não se identifiquem. Vai ser triste a imagem que eu tenho, a imagem que vocês têm uns dos outros cair. Então só olha, finge naturalidade, faz aquela cara assim, que absurdo isso, e vamos em frente. Então olha só, essa primeira imagem. Eu sei, eu tenho certeza que aqui dentro ninguém nunca teve um quarto desse. Não tem, né? Márcia, se você quiser, pode colocar para fora depois dessa acusação. Né? Mais uma e acabou. Né? Observaram isso? Eu sei que aqui dentro ninguém viveu uma situação dessa, eu tenho certeza. Mas a gente conhece muita gente que consegue viver num ambiente assim. Né? Um quarto onde a gente tem comida, misturado com papel, misturado com alguém deitado, a pessoa consegue ficar deitada. Eu conheço pessoas que têm um pouquinho mais de noção, é mais ou menos assim, tá muito bagunçado esse quarto, aí fecha a porta do quarto e vive no resto do apartamento, menos no quarto. Não, a pessoa ela gostou, perceberam? E pela fisionomia de vocês eu sei que ninguém vive isso. Esse aí, tá bonitinho, não tá? Né? Ah, mas por que rosa? Não podia ser azul? Não podia ser amarelo? O quarto da minha preferência, tá bom? Tá super organizado, não tá? É o meu quarto quando eu for anjo. É tipo isso. Qual das duas? Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual das duas imagens causa um certo incômodo? Agora, eu conheço também casos graves de pessoas que eu faço essa pergunta. Qual das duas imagens causa um certo incômodo? Aí a pessoa diz que é o segundo. E a pessoa ainda diz assim, também nunca ouvi isso de vocês. Na minha desorganização, eu sou organizado. Gente, isso é desculpa furada. Isso não existe. Ou tipo assim, deixa a minha desorganização que nela eu me acho. Não, a gente não acha. A gente se acostuma a uma situação que a gente cria, de desordem. E aí chega um momento em que a gente não acha nada. A gente não acha roupa, a gente não acha o documento, absolutamente nada. E aí a gente diz assim, chega, hoje eu vou organizar o meu quarto. E aí a gente resolve fazer uma limpeza geral no quarto. Mas a gente é tão inseguro da nossa postura de vida que quando termina a limpeza, a primeira coisa, aí alguém elogia. Nossa, você arrumou o seu quarto. O que a gente responde? Ai, vamos ver até quando eu consigo manter o quarto assim. Ou seja, a gente não consegue manter a nossa organização mental. Nós somos muito bagunceiros. Ainda que eu consiga ter esse segundo quarto organizado externamente, vamos lembrar a semana passada, muitos de nós aparentemente parecemos seres angelicais e por dentro é uma mistura de sentimentos e pensamentos que é normal do nosso estágio evolutivo. Mas a gente não pode ficar paralisado nessa condição evolutiva que nós estamos hoje. A gente tem que visualizar o amanhã, trabalhando hoje, visualizando a nossa meta que é o amanhã. Então, primeiro ponto, quando eu começo a perceber que a minha vida material ela está bagunçada, isso é sinal que eu preciso me avaliar espiritualmente. Eu, em espírito, eu tô uma bagunça. Eu preciso saber quais são as minhas prioridades, quais são as minhas metas, o que eu quero verdadeiramente da minha vida.
Antes de eu ser espírita, eu achava que a maior dificuldade da minha vida seria definir uma carreira profissional. Sabe aqueles testes vocacionais? Teste vocacional é assim, você serve para tudo, mas você tem que escolher uma coisa. Só que você só descobre isso depois, né? As pessoas dizem assim, caramba, eu não sirvo para nada. Não, você serve para uma porção de coisa. Só que você tem que escolher uma. Quando eu virei espírita, eu descobri que escolher profissão é fácil. Qualquer coisa que a gente faça com sentimento, dá certo. Aí alguém está pensando assim, pô, a minha vida ainda não deu certo, eu não estou colocando sentimento? Talvez. Mas tem uma série de outros fatores também relacionados a isso. Dentre eles, lei de causa e efeito, que às vezes dá uma puxadinha na gente. Quando eu virei espírita, eu descobri que a maior dificuldade é manter a nossa organização mental nas metas espirituais que nós temos. E isso independe da escolha profissional, independe de onde nós estamos. Se eu perguntasse agora, qual é a meta espiritual de cada um, vocês saberiam me dizer? Ou tá igual o teste vocacional, não, eu quero tudo. Também não vale colocar assim, minha meta espiritual nessa encarnação, virar Cristo, que vai dar pena da pessoa, não vai? Vai dar aquela assim, coitado, tá iludido, numa única vida. Não, nessa eu vim para virar Cristo. É possível que a gente dê um salto bem grande na nossa evolução? É mais do que possível. Prefácio do livro Paulo e Estevão. Paulo conseguiu transpor o abismo que havia entre ele e Jesus em decênios. Eu falei, gente, depois dessa acabou a desculpa. O Paulo conseguiu. Então a gente também pode. Mas a gente precisa saber o que a gente quer. Eu olho para a minha família, o que eu quero dentro da minha família? Pessoas que me sirvam o tempo inteiro. Lembra daquele paralelo que a gente fez? Nós amamos os nossos familiares porque eles nos são úteis ou nós amamos apesar de qualquer coisa? Se amanhã meu pai e minha mãe não forem mais úteis para mim, o que é ser útil para mim? Não é só pagar contas, mas é dar apoio moral, dar apoio familiar. No momento em que eles não conseguem mais me fornecer isso, por N motivos, eu descubro que eu não amava, que eu utilizava meu pai e minha mãe. Eu estou num relacionamento. Qual é o meu objetivo no relacionamento? É o conto de fadas? Não existe, né? Aqui não tem nenhum adolescente, aí a gente pode quebrar esse conto de fadas. Mas não existe, né, gente? No início do relacionamento são todos os apelidos mais carinhosos. Passado 10, 15 anos, quais são os apelidos? A gente cai na rotina, isso é fato, isso é natural, todos nós temos os nossos defeitos e vícios. É que no início do namoro a gente impressiona, a gente é o grande físico, né? Aquele intelectual, né, Cristine? Depois a Cristine olha e diz assim, meu Deus, surreal, faz cada coisa. Isso é natural da nossa convivência. Eu estou fazendo essa brincadeira porque no início a gente estava brincando, tá? É natural da convivência entre nós, seres humanos. No início, aquele encanto. Com o passar do tempo, aí somos nós, em verdade. E nós não somos seres angelicais, em verdade. Em espírito, eu consigo esconder o meu quarto? Ou seja, a minha casa mental, quando nós estamos em espírito, bastou olhar para a gente. E o outro ser sabe como a gente vibra e como a gente pensa. Aqui na matéria, a gente faz uma ideia. A gente já teve aquela sensação de, caramba, eu sentei para conversar com a pessoa e saí sugada. Não é assim que a gente diz, a pessoa me sugou toda a minha energia. Ou você chega perto de alguém e você tem uma sensação ruim, sem conhecer a pessoa. Aí depois você vai convivendo com a pessoa e vai vendo que ela tem alguns pensamentos complicados. Nós temos algumas percepções em espírito, bastou olhar. A nossa coloração, a nossa vibração, as nossas formas de pensamento e a gente se reconhece. Então a gente não consegue esconder o nosso quarto por muito tempo. É mais ou menos assim. Vamos visualizar como é que está a nossa casa mental. Como nós estamos em termos de organização. Eu vou fazer uma analogia bem simples com o quarto da gente. Hoje, se Jesus olhasse para a gente e dissesse, olhasse para a gente e identificasse um Zaqueu. Então Jesus olhou para mim, me confundiu com Zaqueu. Eu estou no alto da árvore, porque eu acho que Zaqueu era mais ou menos do meu tamanho, não era muito alto, né? Aí tinha que subir na árvore para ver Jesus. Aí Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu, ei, pss. Aí a gente faz assim, eu?
e olha para trás, né, para ver se tem algum outro Zaqueu. Desce daí que hoje eu vou jantar na sua casa. Aí vocês chegaram aqui agora, Jesus está aqui. Aí ele olhou e disse: ei, você, eu vou jantar na sua casa. O que a gente teria a oferecer para Jesus na nossa casa hoje? Primeira coisa que eu ia pensar: meu Deus, qual é a janta que ficou lá em casa hoje? O que eu vou oferecer para Jesus? Segundo, eu sabia que eu tinha que ter arrumado a minha cama antes de sair. Jesus vai chegar e está uma bagunça. Aí a gente começa a visualizar como é que Jesus entraria na nossa casa. Entraria? Mestre, peraí só um instantinho. Aí ele vem depois. Aí você sai catando tudo. Cata tudo, guarda, esconde algumas coisas embaixo de mesa, embaixo de cama, só para esclarecer. Embaixo da mesa do Giuseppe não tem nada, se vocês quiserem fazer depois. Mas já houve momentos em que aparentemente estava organizado, mas tinha coisa aqui embaixo. Será que nós somos assim? Se Jesus olhasse para a gente, nós pensaríamos: mestre, mas eu? É falta de autoconfiança e organização mental. É pensar assim: no momento limite em que Jesus bate a nossa porta, eu revejo todos os meus pensamentos e atos equivocados e digo: o que eu tenho a oferecer para Jesus? Essa é a sensação para nós espíritos quando no momento do desencarne. Nós chegamos no plano espiritual, achamos que o nosso conflito é aquilo que nós deixamos aqui. O nosso verdadeiro conflito é chegarmos no plano espiritual e perguntarmos para nós: o que eu trouxe da última encarnação? O que eu posso oferecer para o ser que eu quero construir e que eu quero ser no futuro? E aí, de repente, eu descubro que na última encarnação, por indisciplina, eu não consegui as conquistas que eu havia planejado. Então, a gente viu que houve uma sequência nas nossas reuniões. Primeiro, a gente falou muito do que a gente é. Eu não consigo organizar aquilo que eu sequer conheço. Quando o bagunceiro ele diz assim: na minha desorganização eu me acho. Tem um fundo de verdade, embora seja uma desculpa furada. Ele sabe tudo que existe no seu quarto, ele só não sabe dizer aonde está cada coisa. Tanto é que eu digo assim, quando eu tenho alguma coisa no meio dos meus documentos, dos meus papéis, eu digo: eu sei que está aqui, eu só não sei aonde. Só que olha o que acontece. Se estivesse organizado, eu acharia na hora. Eu puxaria, está aqui o documento. Como não está organizado, o que eu faço? Eu tenho que folhear um por um. E aí a tarefa que eu faria em 5 minutos, eu faço em 1 hora, 2 horas ou às vezes num dia inteiro. Por quê? Eu não conheço o ambiente. Eu sei que está tudo ali dentro, mas eu não sei aonde. Bom, quando eu conheço o que eu sou um espírito em evolução, que tenho dificuldades, mas que tenho qualidades a serem desenvolvidas, aí eu consigo traçar metas. Quando eu traço metas, eu começo a processar em mim uma coisa chamada reforma íntima. E olha que legal, reforma íntima, só eu posso fazer. Eu posso receber alguns auxílios. Alguém que vai me ajudar dando uma orientação. Alguém que vai chegar para mim e vai indicar um livro, vai indicar uma palestra, vai segurar da minha mão e vai dizer assim: eu vou te ajudar nesse processo, mas a pessoa não pode fazer por mim. Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, o que ele queria dizer? Ele deixava o manual, a lei divina: deixo-vos a paz. Mas ele fez mais, olha o auxílio que ele forneceu para a gente. A minha paz eu vos dou, ou seja, a vivência dele dentro das leis divinas. O que a gente faz hoje? A gente pega o Novo Testamento, abre e tenta copiar Jesus. E digo a dica importantíssima da nossa reunião: se tem alguém que a gente deve imitar e fazer um esforço para imitar a voz, cabelo, jeito de andar, forma de falar, é Jesus. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é passar por uma entrevista com Jesus, embora, ia ser um negócio sensacional. Sentar e ser entrevistado por Jesus. Mas não é isso. É seguir os passos do Cristo. E aí quando eu penso seguir os passos do Cristo, eu fico imaginando: será que eu na cruz diria: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem?
Vou até dar uma dica, tema da semana que vem. Provavelmente tema da semana que vem. Será que a gente conseguiria fazer? Será que diante da mulher adúltera que estava sendo apedrejada, será que eu conseguiria dizer que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado nenhum? Ou eu diria, caramba, é adúltera mesmo, atira a pedra. Viram como é mais desafiador seguir os passos de Jesus do que conseguir uma entrevista com ele? Então a gente começa a processar a nossa reforma íntima. E da reforma íntima, a gente só consegue sucesso na reforma íntima se a gente tiver disciplina. É igual estudar para concurso e vestibular. Não passa o mais inteligente. Passa aquele que acorda todo dia às 5 horas da manhã, que na hora do almoço estuda, que antes de dormir estuda. Resumindo, é a pessoa que incomoda a gente que está tentando fazer isso e não consegue, não é? Ou seja, é a pessoa focada, disciplinada, ela tem um objetivo. O que eu estou querendo dizer? Reforma íntima só tem sucesso, a gente só consegue sucesso com ela se a gente se mantém focado. Eu quero ser paciente, então eu vou focar em todas as experiências aonde eu puder treinar a paciência. Não é fugir das experiências, é encarar as experiências. Amar ao próximo. Gente, amar o amigo é muito fácil. Isso aí. Olha, amar vocês aqui tá uma beleza. A gente não tem desavença. Também a gente não conversa sobre futebol, política e religião é a mesma, né? Então tá fácil. Mas e se a gente fosse conviver? Eis o desafio. E aí eu vou fugir da convivência? Não, eu vou encarar a convivência com a melhor das intenções. Aí a gente descobre que disciplina, Jesus vai mostrar pra gente como ela acontece, como ela deve se processar através de seres, gente como a gente. Porque na ceia, percebam, estão os apóstolos, todos eles ali, os que conviveram com Jesus. E dos que conviveram com Jesus, a gente tinha o coletor de imposto, que era mal visto pelo resto do grupo, que era Mateus. Vocês acham que quando Mateus dava uma deslizada, não vinha alguém e jogava tudo na cara de Mateus? E dizia assim, claro que você fez isso, Mateus, você só podia fazer isso. Coletor de imposto, traía o nosso povo, tirava o nosso dinheiro para entregar para o romano. Pedro, quem não tem um pouquinho de Pedro dentro de si? Eu comentava hoje à tarde, nós somos seres tranquilos, desde que não pisem no nosso dedo mindinho, que só serve para causar dor, né? Ou para a gente chutar a quina de uma mesa, ou para alguém pisar no nosso dedinho. De que forma? Fazendo algo que a gente não concorde. Quando a gente não concorda, a gente vira profissional de chute no balde. Vocês já chutaram balde? Eu tô começando a ficar com medo de vocês, porque eu achei que vocês eram assim, pessoas super do bem, super da paz. A gente chuta um balde como profissional, né? Você está no trânsito e quer que todo mundo se explode e saia da sua frente no trânsito, né? Ou no mercado. Eu começo a ter medo das pessoas que frequentam o GCEB e dão esse tipo de testemunho. São pessoas altamente complicadas e comprometidas. Ou seja, Jesus vai trazer para a gente pessoas tipo Pedro, que chutava balde, que era uma maravilha, cortava a orelha do soldado, que era uma beleza. A gente faz isso quantas vezes durante o dia? E aí depois a gente faz isso na rua com um desconhecido, e aí a pessoa vem assistir a palestra do GCEB. Aí nós encontramos a pessoa aqui dentro e a gente diz assim, meu Deus, foi com ele que eu fiz isso. Assim somos nós. A gente vai ver João, que é um jovem cheio de sonho, cheio de ideal, mas que num determinado momento ele faz a mesma coisa. Mestre, não quiseram te hospedar. Vamos evocar a maldição e fazer descer bolas de fogo e queimar a casa desse pessoal todo. Aí eu olhei para João e falei, João, tu não fez isso. E ao mesmo tempo eu me senti confortada, porque se João conviveu com Jesus era desse jeito, eu acho que a gente tem chance. Olha bem, eu acho que a gente tem chance. Aí fala-se tanto de Judas. Judas não é alguém que traiu por maldade. Judas é alguém que teve uma visão equivocada. E quantas vezes nós temos a visão equivocada? Então Jesus vem dizer assim, olha, não é anjo que faz reforma íntima. A reforma íntima é de humanos. Espíritos na condição humana. O anjo virou anjo porque ele fez reforma íntima. Quando nós ganharmos o diploma de anjo,
aquele que a gente está almejando, já vê o nome escrito, a cerimônia de entrega, os familiares todos ali, e esperamos que todos sejamos anjos, porque, sinceramente, virar anjo sozinho não deve ser legal. A gente quer todo mundo junto. Mas aí já é um sonho assim que, calma, não vamos voar muito, né? Aí a gente vê aquele diploma, quando a gente receber, a gente vai achar que terminou ali, né? Caramba, agora eu terminei, virei anjo. Novas etapas, novos conhecimentos, até chegarmos à condição de Messias, que é a escala mais elevada dentre os espíritos puros. E sabe o que acontece quando a gente atinge a condição de Messias? A gente não erra mais. A gente reencarna e não erra. E reencarna, não é reencarnar, a gente encarna em missão. Aí eu pergunto, alguém está há mais de uma semana sem errar? Não é anjo. Tu? Duvido. Não é anjo. Aquela pessoa que assim, desagradável no grupo, né? Eu estou há mais de uma semana sem. Que isso? Duas semanas. Duas semanas sem errar? Então eu queria dizer assim, gente, a gente não é anjo. Nós ainda estamos aqui. Possibilidade de... Vai ser mais rápido ou mais lento, dependendo de como nos empenharmos. E aí o Emmanuel vai ajudar a gente. Isso é clássico. As 3 disciplinas de Emmanuel. Um belo dia, Chico está à beira do rio. E aí o Emmanuel aparece para ele. E eu disse assim, Emmanuel, se aparece para mim, não pode ser na beira do rio. Olha o sonho, né? Por quê? Emmanuel apareceu. Eu desmaio, caio onde? No rio. Não dá. Então é bom aparecer quando eu estiver sentada. Aí aparece para o Chico e diz, nós trabalharemos juntos. Imagina o Emmanuel dizendo isso para vocês. O Emmanuel aparece e diz, nós trabalharemos juntos. Eu ia dizer, pronto, acho que agora eu me endireito. Agora vai. Ou vai, né? E aí, nós vamos escrever muitos livros. Tadinho do Chico, a ingenuidade do Chico. Olha a preocupação do Chico. Eu preocupada que ia ter o Emmanuel me vigiando 24 horas por dia. Que eu ia pensar assim, gente, agora ou eu dou certo, ou eu dou certo. Aí o Chico olha para ele e diz assim, mas como eu vou trabalhar com você? Eu não tenho dinheiro. Como vamos escrever livros? Eu não tenho dinheiro para o lápis. Eu não tenho dinheiro para o papel. Aí o Emmanuel olha para ele, não se preocupe, isso chegará. A nossa preocupação material nunca é a maior. Tudo sempre dá certo. Mas eu vou precisar de você, de algumas coisas. Eu vou precisar que você colabore com algumas coisas. Aí o Chico caiu na ingenuidade de perguntar que coisas são essas. Gente, vou dar uma dica pelo que eu tenho observado nas histórias de relacionamento com os espíritos superiores. Fale pouco, pergunte pouco. Entendeu? Faça que nem o meu gato. O meu gato é assim, eu digo Nino e ele. Ele olha para tudo, menos para mim. Amigo espiritual apareceu, chamou pelo nome, é igual mãe, quando chama pelo nome, se arrepia todo. Vem tarefa. Aí o Chico, o que eu vou precisar então? Aí o Emmanuel responde para ele, primeiro, disciplina. Se falasse só a primeira para mim, já estava sério o assunto. Aí o Chico, e qual a segunda coisa? Disciplina. Eu vou perguntar só para tirar uma dúvida. Qual a terceira? Disciplina. Aí o Chico deve ter feito aquela fisionomia de interrogação. Como assim? Eu devo ser muito bagunceiro para o Emmanuel estar dizendo isso. Na verdade, o Emmanuel estava dizendo para ele, fazendo uma previsão de todas as etapas pelas quais ele passaria, que são as que nós passamos hoje. Com a diferença que o Emmanuel não aparece para a gente materializado. Ele aparece através de todas as leituras que perseguem a gente em Facebook, Instagram, livros. Vocês já viram que o Emmanuel agora persegue a gente assim, né? No meio espírita, vai uma mensagenzinha de Emmanuel. Porque como Emmanuel dizia, porque como Jesus dizia, eles nos perseguem. Vocês já viram que eles são altamente organizados. Eles nos cercam para que a gente possa dar um salto na nossa evolução.
Aí o que o Emmanuel estava dizendo para ele? Que primeiro é a disciplina pela imposição. Chico, no início do nosso trabalho, aí eu imaginando o pensamento do Emmanuel para Chico, e que se confirmou depois com o caminhar do Chico junto a ele. Chico, no início você vai fazer tudo o que eu falar, sem perguntar. Sabe a criança pequena? Então é assim, eu não quero comer isso não. Você tem 3 anos e um belo dia você surta e resolve desafiar seu pai e sua mãe. Aí esses dias alguém colocou, não estou dizendo que deveria voltar a essa educação não, tá gente? Outro dia alguém botou que tinha um chinelo na mesa, não sei se vocês viram, um prato de comida e escrito assim, e foi assim que eu cresci, forte e saudável. Não sei se vocês tiveram uma educação parecida. Acho que deu certo, porque eu vejo pessoas fortes e saudáveis. Não estou dizendo que há violência, mas eu estou dizendo o seguinte, tem momento da nossa vida, principalmente na infância, em que você não tem como saber e conversar com uma criança que ainda não tem intelecto desenvolvido. Então é assim, a criança de 2 anos, você olha para ela olha para a tomada, e eu digo assim, amigo espiritual trabalha muito na infância, né? Porque criança escapa de cada uma. Aí o pai e a mãe dizem assim, não mete o dedo na tomada. A criança diz, mas por quê? Vocês adoram essa frase, porque eu estou mandando. Eu olho para os pais e penso assim, gente, alguém deu muito poder para eles e eles começaram a se achar, não é assim? Porque eu estou mandando. Ela ainda não tem capacidade de raciocinar. Mas eu não quero comer. Você vai comer porque eu estou mandando. Na medida em que a criança cresce, 6, 7, 8, 9 anos, e ela de repente, por um descuido, ela se encanta com a eletricidade. E aí você resolve então explicar para ela por que ela não deve se arriscar com a eletricidade. Porque eu estou mandando já não é mais o suficiente. Ela começa a ter um entendimento. Então você vai dizer, você não vai fazer porque eu estou falando. E você sabe o que tem dentro dessa tomada? Eletricidade. Se você colocar o dedo, você corre o risco de morrer. Ela já está no segundo passo, na segunda disciplina. A imposição e o entendimento. O terceiro é o ponto final. É o ponto de chegada da aquisição da verdadeira disciplina. É quando ninguém precisa mais impor nada. Eu faço pelo comprometimento e conhecimento que possuo. Então vamos olhar a nossa escala evolutiva? No início, vamos pegar a nossa vivência em casa espírita. Quando a gente não sabe nada de doutrina espírita e a gente chega numa casa espírita. Aí alguém diz assim pra gente, a gente vem com uma bagagem de problemas. Aí a pessoa que recebe a gente, que já está há mais tempo no espiritismo, já tem uma vivência maior, ela diz assim, você precisa vir assistir às palestras. E vem no passe também. Aí a pessoa diz assim, mas por que eu tenho que vir na palestra e no passe? O que a gente, nas mais das vezes, diz para a pessoa que está chegando? Nesse momento, é necessário para que você melhore do seu conflito. Eu disse tudo e não disse nada. Ela vem pela imposição. Os espíritos, aí a gente usa de alguma psicologia. Agora ferrou, né? Porque essa palestra está gravada. Então é do tipo assim, a gente diz, os amigos espirituais aqui atuarão em você para que você melhore e saia recuperada dos seus pensamentos doentios, sofridos. Não é mentira, é verdade. Mas a gente ainda não diz para a pessoa que ela vai começar a aprender a fazer o seu processo de moralização. Ela por conta própria. Ela ainda não tem capacidade de entender isso. Ela precisa se sentir acolhida. É o primeiro momento, vem pela imposição. Por que a gente veio nos primeiros encontros espíritas no início da nossa caminhada? Por medo. Eu vou porque eu melhorei um pouquinho. Se eu sair, eu tenho medo de piorar. E aí a gente vem. Sem entender nada. Vai frequentando. Num determinado momento, de tanto ouvir palestra, de tanto conversar com as pessoas na casa espírita, eu começo a entender como as coisas se processam. Mas o medo ainda reside. Eu ainda tenho um certo apego à luz azul, à psicografia, ao passe. Mesmo eu começando a entender que o passe é um analgésico, reequilibra minhas energias no dia, mas que a palestra faz com que eu consiga manter essas energias equilibradas,
o resto da minha vida, porque eu vou me esclarecendo. Até que chega o último momento em que ninguém precisa dizer que eu preciso estudar, que eu preciso entender o que acontece na minha vida, que eu preciso buscar as respostas. Eu faço porque eu estou comprometida com o meu próprio processo de evolução. Ninguém pode evoluir por mim, só eu. Quando eu me comprometo, quando eu dou a minha vida por mim mesmo, ou seja, fazendo melhor, trabalhando, encarando as situações, procurando aprender, eu estou no terceiro nível de disciplina. Vamos olhar a vida do Chico? No início ele não entende nada, ele não sabe nada. O Emmanuel um belo dia chega e aí ele está com a vista sangrando. Todo mundo viu essa cena no filme. Aí ele diz para o Emmanuel, Emmanuel, hoje eu não posso trabalhar porque olha como está a minha vista. Qualquer um de nós falaria a mesma coisa. Eu não posso, está sangrando. Aí o Emmanuel, um fofo, né? Eu sempre digo que o Emmanuel tem uns momentos fofos. Ele olha para o Chico e diz assim, Chico, num mundo de tanto sofrimento, quem tem um olho está no lucro, vamos trabalhar. Eu falei, gente, né? Ou como a Joana de Ângeles disse para o Divaldo tinha acabado de infartar, tá acamado. Aí ela chega, Joana de Ângeles, um doce. O que o senhor tem? Aí ele responde, eu digo, Divaldo às vezes mal criado, né? Nossa, a senhora é meu guia protetor, não sabe o que eu tenho? Eu falei, gente, vai dar? Eu falei assim, eu tenho chance, né? Eu estou mais próxima. Aí ele diz, a senhora não sabe que eu estou quase desencarnada? 99% desencarnada? Aí ela olha para ele, uma fofa, a Joana também. É que estudam tudo junto, aí um pega o jeito do outro, né? Encontra muito com o Emmanuel, troca muita informação. Imagina, a Joana encontra com o Emmanuel trocando ideia. Aí, olha para o Divaldo e diz assim, e qual é o seu problema? Eu estou 100% desencarnada. Tu vai dizer o quê numa hora dessa? Olha, não tinha pensado nisso. Sabe, agora que você falou, até que faz sentido. Aí ela olha para ele e diz assim, eu estou lhe aguardando, em meia hora começaremos a reunião mediúnica. Em 6... Teve alguém que prestou atenção na história. Em 6 minutos, eu estou lhe aguardando. Eu fico pensando numa pessoa recém-infartada, saindo da cama correndo, vestindo qualquer roupa e indo para uma reunião mediúnica, que quem já participou de reunião mediúnica sabe que a gente sai o pano torcido várias vezes até sair a última gota de água do pano. A gente sai exausto. E aí ele foi. Desde então, eu nunca mais reclamei de nada. Mentira. Eu esqueço da história e reclamo. Aí depois eu lembro da história. Aí, esse é o primeiro momento, a imposição. Chico, num mundo de sofrimento, quem tem um olho está no lucro, vamos trabalhar. Quando chega no momento final, que o filme retrata muito bem isso, spoiler do filme para quem não viu, mas também eu digo, a pessoa quer ser espírita, o filme já tem aí quase 10 anos, e ainda não assistiu o filme do Chico, gente, desiste que nosso lar não vai rolar. Aí no final do filme, tem a cena que o Chico está lá colocando a peruquinha dele, aí o Emmanuel aparece, e aí olha para o Chico e diz, o que é isso? Né? Que isso? Aí o Chico diz para ele, não quero nenhum comentário. Eu falei, gente, a revolta, né? Tá podendo, não quero nenhum comentário. E o Emmanuel fica, né, na dele. O Chico termina de ajeitar a peruca e vai saindo do quarto. Quando sai do quarto, eu acho que o Emmanuel ficou tão chocado com a resposta do Chico, tipo assim, meu pai, quando eu respondo mal, ele diz assim, ele vira para minha mãe e diz assim, eu não te falei que não era para ensinar a falar, e ensinou a falar, deu problema. Aí eu acho que o Emmanuel ficou olhando para o Chico e disse assim, gente, eu não devia ter ensinado. Aí o Chico vira da porta, olha para ele e diz assim, como é que é? Vamos trabalhar?
É a terceira disciplina. O Chico já não precisava mais que dissessem para ele, vai, se compromete. Não, ele já estava comprometido. Ele já sabia o que ele deveria fazer, por que ele deveria fazer. Esse é o objetivo que nós devemos buscar. Não é que alguém diga o que a gente precisa fazer. Não é vir à casa espírita por medo. Não é estudarmos porque eu quero chegar esclarecido no plano espiritual. Vivência é o que esclarece. Eu posso ler toda a obra, chegar no plano espiritual apegadíssima à matéria. Ontem a gente veio aqui, passou aqui, aí estava tudo tão cheio de coisa que a gente começou a varrer, né? Aí eu comecei a varrer para um lado, minha mãe começou a varrer para o outro, e a alegria é você chegar no dia seguinte e não ter valido de nada, porque ventou. Aí, num determinado momento que a gente estava varrendo, minha mãe falou assim, agora a gente já está com prática, né? Tudo rapidinho. Eu falei, prática? Você vai ver quando chegar em nosso lar. Primeiro, já estou achando que vou chegar em nosso lar. Segundo, André Luiz, qual foi a primeira tarefa dele? Limpar um chão. Varrer. Dica que eu dou, chegou no plano espiritual, viu uma vassoura, não pergunta nada, começa a varrer. Vai varrendo, lá pelas tantas alguém vai chamar. Chamou pelo nome, dá aquela viradinha assim de leve e vamos encarar, reza, e vamos encarar a nova etapa. Ou seja, disciplina consciente. A primeira é inconsciente. A segunda é a semiconsciente. Você entende um pouquinho, mas é imposição, é medo. Agora a terceira não. A gente já sabe. Somos responsáveis pela nossa evolução. O meu quarto mental, o meu quarto espiritual precisa estar organizado e eu sou o único capaz de organizar. Ninguém pode fazer isso por mim. E aí o Paulo aos Hebreus, ele vai falar isso pra gente. Olha o que ele vai dizer. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas, quando Paulo fala, às vezes eu ouço algumas interpretações relacionadas a espíritos inferiores e sofridos. A nuvem de testemunhas que o Paulo fala é a espiritualidade superior que nos acompanha, nos observa, está sempre disposta a nos auxiliar. Então nós estamos sempre rodeados desta nuvem que torce pela gente. Pensemos num Maracanã lotado. Eu não vou dizer time de futebol aqui, porque a gente não vai concordar. Mas você está num time e você é aquele que vai fazer o gol e o Maracanã está cheio só para ver você fazer aquele gol. E quando você faz, o Maracanã inteiro grita. Essa é a nuvem de testemunhas que nos acompanha. A cada gol na evolução que nós conseguimos fazer, é uma plateia torcendo pela gente. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira. Que carreira é essa? A nossa jornada evolutiva, que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus tinha, se eu pudesse dizer aqui, a quarta disciplina, que não é só a do comprometimento, é a do amor. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Não é o pecado do outro. E vocês sabem o que é pecado? É tudo aquilo que vai no sentido contrário da lei de Deus. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Vou pegar um exemplo de uma lei que faz a gente treinar essa disciplina, lei de causa e efeito. A gente pode fazer o que a gente quiser. A lei de causa e efeito faz com que a gente fique limitado no espaço que nós criamos do nosso próprio erro, e dentro daquele espaço a gente vai ser obrigado a corrigir o que a gente não conseguiu acertar na vida passada, o que nós chamamos de erro. Isso é o pecado.
E já vos esqueceste, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Vamos pegar a correção humana e material? Vocês sabem que eu conheci o Wi-Fi muito antes dele existir, né? Eu acho que aqui todo mundo conheceu o Wi-Fi antes de existir. A gente só não ligou o nome à pessoa e não patenteou. Porque como é que era o Wi-Fi na nossa infância? Era assim, você estava lá na esquina fazendo uma arte. Teu pai ou tua mãe chegava, só olhava. Quando olhava, conectava na gente o Wi-Fi. Na hora a gente entendia a resposta, a rede que tinha se conectado. Era tipo assim, sai daí antes que eu vá até onde você está. Eu olhava para o meu irmão e dizia, você sai pela direita, eu saio pela esquerda. Esse era o Wi-Fi. Ou aquelas frases motivacionais. Vocês já ouviram frases motivacionais? Então tinha uma que era assim, motivacional para a gente melhorar, se transformar em espírito. Passava pela sua mãe chamava pelo nome. Até hoje é assim, quando minha mãe fala Milena, eu digo Milena é para o desconhecido. Filha eu sei que está tudo na paz, Milena alguma coisa não está. Ela passava por mim e dizia, Milena, quando chegarmos em casa, nós vamos conversar. Gente, aquilo fazia eu mudar espiritualmente. Eu saía da pecadora para o anjo e orando para que ela esquecesse a conversa. Quando chegava em casa, eu falava de tudo. Ela olhava para mim e dizia, você pensa que eu esquecia? Eu dizia, gente, se a pessoa tem um HD, nada se perde. O que eu estou querendo dizer? A lei divina é assim. Você erra. Aí a lei de causa e efeito diz assim para você, mais tarde teremos uma conversa. Você se arrepia toda. Aí a próxima vida vem. Na próxima vida a lei diz assim, que é Deus. Você pensa que eu esqueci da nossa conversa? Mas não é uma conversa punitiva. É uma conversa esclarecedora. Porque quando minha mãe dizia assim, quando chegarmos em casa nós vamos conversar, o meu medo era, ela vai sentar, vai mostrar onde eu errei e vai me dar as possibilidades de correção. Não precisa nem dizer que quando meu pai dizia isso, o negócio era mais complicado, né? Isso é Deus. A gente pode ir fazendo o que a gente quiser. Num determinado momento ele vai dizer, mais tarde conversaremos. É isso que o Paulo diz. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Só nos corrige, só se preocupa com o nosso erro quem ama a gente. Quem não ama, não está nem aí se a gente erra ou se a gente acerta. E Deus é tão pai, que a gente pode cometer o maior erro, vida após vida, que Ele diz assim pra gente, não adianta, eu não desisto de você, eu continuo te amando, vai para onde você quiser, aonde você for, eu estou. É isso. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Não é que Deus não nos considere filhos, nós não nos colocamos na posição de filhos. A gente se acha autossuficiente. Por isso que a frase que a gente mais ouve, vida afora, é: poxa, eu não compreendi o meu pai lá atrás quando ele fez isso, isso e isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu olharia diferente para o meu pai e para a minha mãe. Ou a gente ouve de pais: caramba, quando eu tinha o meu filho, sob o meu poder, sob a minha proteção, eu não fiz tais e tais coisas. Porque a gente passa desligado. A gente se acha autossuficiente. E aí deixamos passar a oportunidade. A gente não se coloca na condição de filho. Qual é a diferença de Jesus para a gente? Por que Jesus foi médium de Deus
e a gente está tentando ser um médium, estamos lutando de nós mesmos. Porque ele já estava completamente integrado a Deus, condição de Messias, já não erra mais. E nós estamos trabalhando, esse é o nosso futuro. Eu sempre olho para mim assim de manhã quando eu acordo e aí bate um desânimo, eu vejo uma plaquinha mental pendurada aqui em mim dizendo assim, em construção. Desculpem os transtornos, estamos em obra. É mais ou menos assim. Aí, de repente, você passa por mim e cai num buraco. Aí está lá a plaquinha, desculpe, estamos em obras. É assim que nós somos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Num determinado momento, lendo esse texto, eu lembrei da Joana para o Divaldo. O Divaldo diz, Joana, a senhora não está vendo que eu estou 99% desencarnada? E ela responde, qual é o seu problema? Eu estou 100%. Aí o Divaldo, é mesmo, né? Faz sentido. Aí eu estou lendo o texto e eu parei assim, gente, Deus é Pai de espíritos. Não importa se a gente está encarnado, se a gente está desencarnado, se está em Marte, se está em Vênus, se está na Terra. Ele é Pai de todos nós. E não adianta parar na frente de Deus e pedir, Pai, ou Ele ou eu. Que a gente é assim, né? Olhou para alguém com quem a gente tem desavença, para, esse espaço aqui é pequeno demais, ou Ele ou eu. Aí para diante de Deus, como a gente falou na semana passada. Pai, escolhe, nós dois no universo não dá. Ou Ele ou eu. Aí chega Jesus por trás. Pai, algum problema aí? Aí você pensa, se Jesus disser para escolher, não fica nem ele nem eu, fica o Cristo, pelo nosso critério de avaliação. Mas aí o que Deus diz para Jesus? Meu filho, não temos problema, temos soluções. Porque Ele não vê a gente no erro, Ele vê a gente espírito puro e liberto. Mas para que nós tenhamos a liberdade em espírito, a gente precisa ter a disciplina durante o nosso processo evolutivo. Organização, meta, objetivo e trabalho árduo. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, os pais humanos, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, o Pai de Espíritos, Deus, para sermos participantes da sua santidade, para desenvolvermos todos os atributos divinos na nossa consciência. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que ele está querendo dizer? Te mantém firme, te mantém disciplinado, te mantém focado naquilo que hoje você vê como dor e como sofrimento. Porque hoje vai ser sofrido, mas amanhã vai te trazer inúmeras experiências e aquisições, até chegarmos ao ponto máximo do nosso desenvolvimento, que é o do verdadeiro amor por nós e pelo próximo. Então, que nós possamos, todos os dias, quando nós acordamos, primeira meta, que hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem. Segunda meta, que hoje eu consiga copiar um pouco mais de Jesus. E a terceira meta, Pai, que em qualquer situação que eu viva, que eu consiga manter a lucidez de filha que se sente infinitamente amada por Ti e que, por pior que seja a situação, eu sei que não estarei sozinho. O Senhor estará comigo e Jesus estará me auxiliando. Graças a Deus.